Ah, não há lugar como o nosso lar. Bem, parece que algumas pessoas discordam disso. Não é mesmo, seu Elon Musk? Nos últimos anos se falou muito da possibilidade de utilizar todo o desenvolvimento que temos tido nas explorações espaciais para tornarmos nossas aventuras um pouco mais distantes. E o protagonista da vez nada mais é do que Marte, onde muito se fala sobre a possibilidade de nós colonizarmos o nosso planeta vermelho. Afinal de contas, ele é um planeta rochoso como a Terra e isso facilita bem o processo de colonização, já que ele não é gasoso como os planetas gigantes, como Júpiter e Saturno. As temperaturas, no entanto, são bem baixas, em torno de 60 graus negativos. Mas no verão marciano podemos chegar a incríveis 20 graus Celsius por algumas horas. Isso se você estiver ali nas regiões do Equador. O que traz algumas semelhanças com locais aqui da Terra, como por exemplo o Atacama ou até mesmo a Antártica. Não só isso, mas as durações dos dias em Marte são muito parecidas com o que temos aqui nos dias terráqueos. E nos últimos tempos tivemos inclusive evidências da existência de água líquida no planeta. Com todos esses argumentos, parece até loucura o que eu vou falar, mas a ideia de colonizar Marte não é tão interessante assim como alguns pensam. E é por isso que eu trarei 5 argumentos do porquê eu, Rick, acredito que colonizar Marte é uma péssima ideia. Então vamos embora lá pro que interessa. Começando pela gravidade de Marte. A gravidade em Marte é cerca de 1/3 da gravidade aqui da Terra, o que a princípio nos parece uma notícia boa, não é mesmo? Nossa adaptação não seria tão difícil assim. E os nossos músculos e os nossos órgãos não sofreriam tanto, não é mesmo? Errado! Sinto lhe dizer, explorador espacial, mas embora ainda não tenhamos qualquer evidência do que a gravidade de Marte pode fazer no corpo humano, temos bons motivos para pensar que sim, ela poderia causar a longo prazo riscos à nossa saúde. Basta olharmos para astronautas que ficam tempos prolongados afetados por microgravidade, como por exemplo na estação espacial. A NASA inclusive tem uma pesquisa muito interessante sendo feita sobre o tema. O astronauta Scott Kelly passou 1 ano na Estação Espacial Internacional, enquanto o seu irmão gêmeo idêntico, Mark Kelly, ficou aqui na Terra. Desde o seu retorno do espaço em 2016, diversos exames foram feitos em Scott e em seu irmão para que pudéssemos entender melhor o que uma exposição prolongada à microgravidade pode fazer no nosso corpo. E os resultados que nós tivemos, bem, não muito promissores, pelo menos para Scott. Os ossos do nosso astronauta estavam muito mais enfraquecidos do que seu irmão. E por causa da gravidade e todo o fluido que tem dentro do seu corpo, diferente do que acontece aqui com nós na Terra, onde o fluido ele permanece nas extremidades, eles acabaram se espalhando pelo corpo inteiro, inclusive pela cabeça de Scott. Sua visão também foi alterada. Afinal de contas, a pressão no espaço que temos, não só no corpo, mas no globo ocular e no nervo óptico são diferentes, nos levando a entender que exposições prolongadas à microgravidade podem sim impactar nos nossos músculos, os nossos ossos e até na nossa capacidade de enxergar. Bem, pelo menos agora Scott pode falar que dentre os dois ele é sim o irmão mais alto, já que a sua coluna acabou se alongando devido à diferença de gravidade, o que permitiu que Scott crescesse cerca de 5 centímetros. O nosso Sol, embora seja um grande responsável pela existência de vida aqui na Terra, não é tão camarada assim como você pensa. Em certos momentos, explosões repentinas acontecem na superfície do Sol, devido a alterações em seu campo magnético. Essas explosões liberam altos níveis de radiação e partículas a altas velocidades que estavam armazenadas na linha do campo magnético do Sol. Quando ocorrem essas erupções solares, é muito importante para as pessoas que estão vivendo que o planeta onde eles estão resididos tenha uma forma de se defender disso, que é o caso que acontece aqui na Terra. Quando ocorre uma erupção solar, nós não somos afetados, pois aqui nós temos um campo magnético e por isso uma área em torno do nosso corpo celeste é criado, que chamamos de magnetosfera. Por aqui, esses ventos solares eles são mandados para os nossos polos, inclusive eles são os responsáveis por criar o que chamamos das auroras boreais. E como eu posso botar de um jeito simples para vocês entenderem?
Marte não tem isso. Devido à falta de magnetosfera, partículas a alta velocidade que vêm do Sol podem facilmente atingir a superfície marciana, prejudicando qualquer ex-terráqueo que esteja vivendo na superfície marciana, pois eles vão ser expostos a uma grande quantidade de radiação. Isso deixa a vida de qualquer pessoa que esteja vivendo em Marte uma verdadeira aventura. Pois é, vai ser uma verdadeira aventura você ter que dar um jeito de se proteger dessa grande radiação que vem do Sol. Vamos começar o nosso argumento de número 3 com uma história bem interessante para vocês. Mas antes eu vou pedir a você que está vendo esse vídeo, se você está gostando desse conteúdo e quer ajudar a mostrar para o YouTube que o horizonte da ciência é relevante, para que assim eu possa chegar para mais pessoas e, vamos combinar, poder fazer mais vídeos para vocês, se inscreve aqui embaixo no botão, deixa o seu like de gostei, escreve aqui nos comentários o que você gosta, o que você quer ver aqui no canal. Você vai estar me ajudando muito fazendo isso. Mas então beleza, vamos lá. Durante a década de 1940, ficou claro que as aeronaves logo seriam capazes de alcançar altitudes cada vez maiores. E em seguida, quem sabe, o espaço. Para tal, era de extrema importância saber qual era a altitude máxima na qual um ser humano poderia sobreviver em um ambiente não pressurizado. Estudos foram feitos e esse limite de altitude finalmente foi descoberto. Esse limite ele é conhecido como sendo o local onde a pressão atmosférica ela seria tão baixa que a água ferveria na mesma temperatura que o corpo humano, a cerca ali de mais ou menos 37 graus Celsius. Quando saímos da linha do mar e alteramos a pressão, a água ela tende a ferver a temperaturas diferentes. E esse limite ficou conhecido como o limite de Armstrong. E bem, mais um problema aí para os marcianos, pois a pressão do planeta em Marte é muito abaixo do limite de Armstrong. O que significa dizer que se você ficar exposto na superfície do planeta, todo o seu corpo ele tende a começar a ferver e evaporar. Para sobreviver nessas condições, seria preciso que utilizássemos 100% do tempo trajes pressurizados. Mas já que estamos falando aqui de possibilidades de colonizar um planeta, seria muito esquisito onde as pessoas que vivessem por lá fossem astronautas 100% do tempo, com aqueles macacões gigantescos que você mal consegue se mexer. Então, para facilitar a vida de quem realmente quer pensar nessa ideia, eu vou dar aqui a minha solução. Precisaríamos pensar em algo como estruturas habitáveis ao melhor estilo vasos de pressão. Algo como milhares de naves espaciais, ou quem sabe uma nave espacial gigante na superfície do planeta, capaz de conter a atmosfera. E bem, já que eu tô falando de atmosfera, vamos aqui aproveitar e falar do nosso argumento número 4, a atmosfera de Marte. A atmosfera de Marte ela é muito tóxica, já que estamos falando de algo majoritariamente composto de dióxido de carbono. O que dificulta ainda mais a nossa vida, pois precisaríamos de alguma forma conseguir produzir oxigênio para essas naves pressurizadas aonde as pessoas iriam ficar. Afinal de contas, você não consegue sobreviver respirando gás carbônico. Vamos lá, todo mundo conhece essa história. Uma tripulação de uma agência espacial vai para uma missão em Marte. Devido a uma forte tempestade, todos são obrigados a abortar a missão. E na evacuação, um deles é atingido por destroços e acaba ficando no planeta. Todo mundo pensa que o nosso querido astronauta morreu e por isso dá ele como morto e esquece o corpo dele lá. Quando na verdade ele está bem vivo e precisa dar um jeito agora de sobreviver no planeta. Além de ser um baita filme, Perdido em Marte nos traz muitas ideias boas sobre como seria viver em outro planeta. Afinal, mesmo sem a possibilidade de sobreviver à vista, Mark, o nosso astronauta, recorre à ciência para isso. O mais interessante é que tudo isso parece fazer sentido cientificamente, se não fosse um pequeno detalhe que as pessoas quando escreveram o livro deixaram passar. Assim como a atmosfera, o solo de Marte ele é muito tóxico, pois possui concentrações relativamente altas do que chamamos de percloratos. Esses percloratos eles foram descobertos recentemente pelo rover que temos lá em Marte, o Curiosity, que apesar de serem valores até pequenos, os valores que encontramos por lá no solo já são tóxicos para o ser humano, ou seja, se Mark realmente cultivasse batatas utilizando só o solo de lá, o filme ia durar 10 minutos. E não é nem culpa do cara que escreveu o livro, afinal de contas nós não tínhamos essas informações quando o livro e o filme foram lançados.
Então vamos dar uma colher de chá pros caras, né? Ainda é um puta filme. Não é nenhum Interestelar, mas ainda é um puta filme. Isso porque eu ainda nem entrei no mérito de outros argumentos, como a grande quantidade de poeira que temos em Marte, que inclusive é um dos problemas que temos nos rovers quando eles têm missão interplanetária e temos que ficar limpando os painéis deles o tempo todo. Além disso, temos tempestades em Marte, que assim como o filme Perdido em Marte mostra, seria um grande problema para nós e... Ai... A lista é longa, pessoal. Mas é isso, pessoal. E aí, comenta aí pra mim, vocês concordam com o que eu disse aqui? Vocês acham que ir pra Marte é uma péssima ideia? E se você tivesse uma escolha, se realmente nós tivéssemos uma colônia lá em Marte, vocês iriam pra lá ou ficariam aqui na Terra? Diz aí pra mim nos comentários. Eu vou ficando por aqui, turma. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Valeu!